Em setembro de 1987, na cidade de Goiânia, aconteceu algo que ninguém imaginava ser possível fora de uma guerra ou de uma usina nuclear. Um erro humano, simples e aparentemente insignificante, acabou desencadeando o maior acidente radiológico urbano da história do mundo. Tudo começou com um prédio abandonado no centro da cidade, onde anos antes funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. O lugar estava esquecido, parcialmente destruído, tomado pelo mato, e parecia apenas mais uma ruína sem importância. Mas dentro dele ainda existia algo extremamente perigoso. No dia 13 de setembro, 2 homens, Wagner Mota Pereira e Roberto Alves, entraram naquele prédio em busca de sucata. Eles não estavam procurando nada fora do comum, apenas peças de metal que pudessem vender e conseguir algum dinheiro. Entre os escombros, encontraram um equipamento pesado, com partes metálicas valiosas. Sem saber, aquele equipamento continha uma cápsula com um material altamente radioativo, chamado Césio-137. Eles levaram a peça para casa. Era pesada, difícil de abrir, mas parecia promissora. Durante dias, tentaram desmontar o equipamento com ferramentas improvisadas. Finalmente conseguiram acessar o interior da cápsula. E foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Dentro da cápsula, havia um pó azul. Um pó que brilhava no escuro. Não era um brilho intenso, mas era suficiente para chamar a atenção. Era bonito, diferente, quase hipnotizante, algo que parecia impossível de ser perigoso. Aquilo não lembrava veneno, não lembrava nada ameaçador. Pelo contrário, parecia fascinante. E foi exatamente esse brilho que deu início à tragédia. O material era clorito de Césio-137, um composto altamente radioativo. Na medicina, ele é usado de forma controlada para destruir células cancerígenas. Mas fora desse controle, ele se torna extremamente perigoso. Ele emite radiação gama, um tipo de radiação invisível que atravessa o corpo humano e danifica o DNA das células, causando destruição interna silenciosa. O problema é que a radiação não tem cheiro, não tem cor perceptível e não causa dor imediata. Você não sente quando ela começa a agir. E por isso, ninguém ali percebeu o que estava acontecendo. Depois de abrir a cápsula, os 2 homens decidiram vender o material em um ferro velho. O dono do local, Devair Alves Ferreira, comprou a peça sem saber o que era. À noite, ao observar aquele material, ele percebeu o brilho azul vindo do interior. Aquilo chamou sua atenção de uma forma quase irresistível. Ele não sentiu medo, ele sentiu curiosidade. Devair levou o material para casa e ali começou o verdadeiro desastre. Encantado com o brilho, ele começou a mostrar o pó para outras pessoas, amigos, vizinhos, familiares. O que era para ser apenas um objeto curioso passou a circular entre várias pessoas. Alguns tocavam, outros pegavam pequenas quantidades para levar para casa. O material começou a se espalhar pela cidade e ninguém fazia ideia do que aquilo era. Uma das cenas mais marcantes dessa história envolve a filha do irmão de Devair, uma menina de apenas 6 anos, chamada Leide das Neves Ferreira. Quando viu o pó azul, ela ficou fascinada. Era bonito, brilhante, diferente. Ela brincou com aquilo como se fosse purpurina, passando no corpo, nas mãos, no rosto. Em seguida, sem lavar as mãos, foi comer. Naquele momento, sem saber, ela ingeriu uma substância altamente radioativa. E isso mudou tudo. O Césio-137 tem uma característica extremamente perigosa. Ele é solúvel e pode ser absorvido pelo organismo. Quando entra no corpo, ele se comporta de maneira semelhante ao potássio, sendo distribuído pelo organismo através da corrente sanguínea. Ou seja, o corpo ajuda a espalhar a radiação internamente, levando o elemento para músculo, tecidos e órgãos. Horas depois, os primeiros sintomas começaram a aparecer. Náusea, vômito, tontura. Parecia uma doença comum, algo passageiro. Ninguém suspeitou de nada. Mas com o passar dos dias, os sintomas começaram a piorar. A pele começou a apresentar lesões. O cabelo começou a cair. Algumas pessoas começaram a apresentar queimaduras sem contato com fogo. Isso acontece porque a radiação destrói a célula, impedindo a regeneração do corpo. Tecidos começam a morrer. O sistema imunológico entra em colapso. O corpo perde a capacidade de se defender. Mesmo assim, ninguém entendia o que estava acontecendo. Os hospitais começaram a receber vários pacientes com sintomas semelhantes. Os médicos suspeitavam de alguma infecção, talvez uma virose. Mas nada fazia sentido. Os sintomas eram estranhos demais, intensos demais, rápidos demais.
Enquanto isso, o material continuava sendo espalhado. Casas foram contaminadas, roupas foram contaminadas, dinheiro circulou contaminado. As próprias pessoas se tornaram fontes de radiação. A virada aconteceu quando Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, começou a desconfiar da situação. Ela percebeu que todos que tiveram contato com o pó estavam ficando doentes. Desesperada, decidiu levar o material até a vigilância sanitária. Ela colocou o pó em um saco e pegou um ônibus até o local, sem saber, contaminando ainda mais pessoas no caminho. Quando o material foi analisado, os aparelhos de medição de radiação dispararam imediatamente. O nível era extremamente alto. Foi nesse momento que as autoridades entenderam o que estava acontecendo. Não era uma doença, era radiação, e ela já estava espalhada pela cidade. O governo iniciou uma operação emergencial. Mais de 100 mil pessoas foram examinadas para verificar níveis de contaminação. Casas foram isoladas, bairros evacuados, objetos destruídos. Animais tiveram que ser sacrificados. Tudo que teve contato com o césio precisou ser tratado como lixo radioativo. No total, toneladas de material contaminado foram recolhidas e armazenadas em estruturas de contenção, onde permanecem até hoje. Mas o impacto não foi apenas físico, foi psicológico, social, humano. As vítimas começaram a ser evitadas. Mesmo após o controle da contaminação, as pessoas tinham medo de se aproximar delas. Crianças eram afastadas, adultos eram rejeitados, pessoas atravessavam a rua para não passar perto. O medo se transformou em preconceito. 4 pessoas morreram diretamente em consequência da radiação: Leide das Neves Ferreira, Maria Gabriela Ferreira, Israel Batista dos Santos e Admilson Alves de Souza. Mas o número de afetados foi muito maior. Centenas de pessoas tiveram contaminação significativa. Milhares foram impactadas de forma indireta. Muitas sofreram consequências ao longo da vida. Doenças crônicas, problemas neurológicos, câncer, infertilidade, dores constantes. E tudo isso começou com um erro. Um equipamento radioativo abandonado, sem controle, sem segurança, sem responsabilidade. O acidente de Goiânia foi classificado como nível 5 na escala internacional de eventos nucleares, o que significa um acidente com consequências amplas e duradouras. E até hoje, ele é considerado o maior acidente radiológico do mundo, fora de uma usina nuclear. Mas talvez a parte mais assustadora dessa história não seja a radiação, seja o fato de que ninguém percebeu o perigo, porque o maior risco não é aquilo que parece ameaçador, é aquilo que parece bonito, inofensivo, seguro. E foi exatamente isso que aconteceu em Goiânia. Um pó azul, bonito demais para assustar, perigoso demais para ser ignorado, imortal demais para ser esquecido. Se gostou desse relato, me ajuda aí e se inscreve no canal. E comenta para fortalecer nosso trabalho. Conto com você no próximo vídeo. Ou comenta algo que você queria ver aqui sendo falado. Até a próxima. Tchau!